Queridos, você que tem sua Bíblia, abra comigo 1 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 9. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Samuel 9. 2 Samuel, perdão. Deixa eu abrir aqui o meu iPhone aqui. Papel. O pessoal usa iPhone, eu uso iPhone. 2 Samuel, gente, capítulo 9, apenas o versículo 1. Aleluia. Passagem bastante conhecida. Tenho certeza que assim como Deus ele ministrou na minha vida, Ele vai ministrar sobre vidas aqui nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Amém? Só até aqui. Pode sentar no seu lugar. Essa palavra, irmãos, eu tinha preparado um pequeno trecho para dar uma saudação na vigília, né? Vigília, a gente sempre tem uma oportunidade um pouquinho mais extensa. E ontem, ainda que hora, meu pastor? Já tarde já, né? Quase 11 horas. 11 e pouca da noite. Me mandou uma mensagem falando do ocorrido, que a nossa irmã missionária não poderia estar aqui, devido ao acidente. Perguntou se eu poderia trazer a palavra. Eu estou com a palavra de saudação, vou dar uma estudada e vou compartilhar com a igreja. Eu tenho a convicção, irmãos, que Deus tem preparado algo para as nossas vidas nessa noite. Nossa irmã que esteve aqui louvando ao Senhor, o primeiro louvor que ela cantou, o nome da minha digníssima irmã é Flaviana. Só lembrar do nosso amigo Flaviano, não esquece mais. Primeiro louvor que você cantou, deixa ele preparadinho aí, tá? Daqui a pouquinho você vai estar louvando de novo aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem a ver com a mensagem que Deus preparou para as nossas vidas. Queridos, esse texto que nós lemos aqui vai falar de uma amizade que o rei Davi ele tinha com Jonatas, filho de Saul. Quando Saul estava perseguindo Davi para tirar a sua vida, você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 20, o texto vai nos dizer que Davi e Jonatas firmam uma aliança. O texto do capítulo 20 vai nos dizer que o amor de um para com o outro era algo muito puro, muito lindo. Havia ali uma cumplicidade entre os dois. E Davi, ele firma ali essa aliança com Jonatas, dizendo: seu pai está tentando contra a minha vida. Eu vou me retirar por alguns dias. E era festa ali. E no segundo dia, se o teu pai sentir minha falta, você irá perguntar. E se o teu pai se encolerizar, você me dirá. E eu saberei que ele quer realmente tirar a minha vida e eu não voltarei mais. Eu fugirei da presença do seu pai. E ali o que eles firmaram? Jonatas disse para ele: quando eu voltar num determinado dia, eu trarei um moço comigo e eu tirarei a flecha. Se a flecha cair, eu disser para o moço: a flecha caiu além de ti, você vai embora, porque o meu pai ele quer tentar contra a sua vida. Se eu disser que a flecha caiu a quem, você pode vir em paz, porque meu pai ele não quer tentar contra a sua vida. E diz a palavra que Jonatas ele vai para o palácio, participa da festa. No primeiro dia, o assento de Davi estava vazio ao lado de seu pai. No segundo dia da festa, Jonatas está lá e o assento continuava vazio. E ali Jonatas responde
na verdade, o seu pai que pergunta por Davi, sobre ele, onde ele estava. E Jonatas diz: olha, Davi, meu pai pediu a permissão para ir para Jerusalém, para estar celebrando lá junto com os seus uma festa ao Senhor. E ali o seu pai se encolerizou na mesma hora, dizendo que iria matar Davi. Jonatas volta correndo com seu moço, atira a flecha e diz para o moço: olha, a flecha caiu além de ti. E Davi ali entende a mensagem. Jonatas despede o moço e os dois ali se abraçam. Davi se inclina 3 vezes por terra. O texto vai dizer que eles se beijaram, choravam e firmaram uma aliança ali naquele momento. Davi agora começa a fugir da presença de Saul. Nós conhecemos a história. Davi teve a oportunidade por várias vezes de tirar a vida de Saul, e é daí que vem aquele versículo que nós ouvimos com frequência: longe de mim encostar a mão no ungido do Senhor. Davi começa agora a fugir. Davi, ele é levantado, irmãos, por 3 vezes. Ele é ungido a primeira vez na casa de seu pai, ele é ungido a segunda vez sobre Judá, e ele é ungido a terceira vez sobre todo Israel, após a morte de Saul. Quando Saul morre com Jonatas, diz o texto que a ama de Mefibosete, sabendo da história, ela corre fugindo com o menino no colo. Ela cai, tropeça, o menino cai e quebra as 2 pernas e fica aleijado a partir daquele momento. Aquele menino agora é levado para uma cidade chamada Lodebar, aonde ele fica ali naquele lugar. Davi assumindo o reinado, irmãos, eu estou acelerando um pouquinho para a gente ganhar tempo. Davi assumindo o reinado, passam-se ali aproximadamente 15 anos. E Davi não se lembrava da promessa. Quando Davi vai se lembrar, Mefibosete já não tinha mais 5 anos de idade. O texto vai nos dizer que Mefibosete ele já tinha mulher, já tinha filho, já era um homem formado. E Davi agora ele se lembra da promessa que ele havia feito a seu pai. E é aqui que eu quero começar a entrar na história. Davi, ele tinha uma amizade sincera com Jonatas. Davi, ele se apegou a Jonatas de tal maneira que dizem por aí, né? Teologia essa teologia que estou pregando por aí, da inclusão, né? Dizem que Davi e Jonatas eram homossexuais, amarrados em nome de Jesus. O amor que eles tinham era um amor de amigos, era um amor de irmãos, era um amor sincero, verdadeiro. Assim como nós temos alguns amigos mais chegados do que irmãos, somos amigos. Eu tenho amigos que, se eu ligar meia-noite, eu sei que vão me atender. Se me ligarem meia-noite, eles sabem que eu vou atender, porque é uma amizade verdadeira, é um amor sincero. E Davi, ele tinha esse amor com Jonatas e havia firmado uma aliança. Porém, o filho de Jonatas, irmãos, ele foi levado para Lodebar. Aleluia. Mas Davi havia feito uma aliança com Jonatas. E eu quero aqui testemunhar algo para os irmãos sobre um soldado. Esse testemunho é muito conhecido. Sobre um soldado americano que volta de batalha e encontra-se com o seu superior. E quando ele se encontra com o seu superior, ele diz: olha, o meu amigo está ferido no campo de batalha. E eu peço permissão para voltar para buscar o meu amigo. E o seu superior nega-lhe a permissão, e ele sai mesmo sem a permissão para buscar o seu amigo ferido. Quando ele chega lá, ele pega o seu amigo, coloca no seu ombro e chega até o acampamento ferido, com um amigo morto no ombro. E o seu superior diz: olha, você está gravemente ferido, ele está morto. Eu tinha perdido um homem, agora perdi 2. Que vantagem você teve nisso? E aí ele disse: eu firmei uma aliança com o meu amigo. Eu disse para ele em batalha que se ele fosse ferido, eu não sairia de lá sem ele, eu voltaria para buscar ele. E quando eu cheguei lá, ele estava ferido, porém vivo, e ele me disse: eu sabia que você não ia me abandonar, eu sabia que você ia
ele cumpriu com a sua palavra, ele cumpriu com a aliança que ele havia feito com aquele soldado. Quando nós fazemos uma aliança, irmãos, é muito importante cumprir a aliança que foi feita. Muitos podem nos abandonar, muitos podem se esquecer de nós, mas existe um que disse: eu voltarei para buscar o meu amigo, eu voltarei para buscá-lo. E esse um, queridos, ele vai voltar. Logo, logo foi orado aqui, o céu vai se rasgar e Jesus vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Tudo vai ficar, tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. Então vai valer a pena, irmãos. Quando você ver alguém ferido, estenda a mão. Quando você ver alguém caído, levante ele, porque ele está ali esperando alguém chegar para o ajudar a se erguer. Aleluia. O nosso papel como igreja é levar vinho e azeite, é sarar ferida, querido, é ungir vidas para que elas venham se levantar, se erguer na presença de Deus e não chutar, não, aleluia, largar de mão, passar distante como um religioso, não. Que toda religiosidade caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, queridos, Davi, ele, passados 15 anos que ele assume todo o reino, ele se lembra da promessa. Ele não precisava cumprir. Jonatas já havia sido morto. Eu tinha 15 anos já que Jonatas havia sido morto. Ele não precisava cumprir promessa, mas Davi, ele havia se apegado a Jonatas de tal forma que ele se lembra da promessa e chama, aleluia, alguém pergunta: sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência por causa de Jonatas? E ele chamou Ziba, servo de Saul. E Ziba vai dizer: tem sim, tem um aleijado. Primeira referência que ele dá: tem um inútil, tem aquele desprezado, esquecido por nome Mefibosete, que mora em Lodebar. E foi aqui que Deus ministrou ao meu coração. Quando Mefibosete era da idade de 5 anos, a sua ama, quando recebeu a notícia que seu pai e seu avô haviam sido mortos, ela pega a criança de 5 anos e corre, cai, quebra os 2 pés da criança. A criança fica aleijada. E ali ele é levado para Lodebar. E fica ali em Lodebar, irmão. Se você buscar a etimologia dessa palavra, você vai ver que é um lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento, um lugar de dor, um lugar improdutivo. E Mefibosete agora está em Lodebar. E o que Deus ministrou ao meu coração, irmãos, muitas das vezes, pessoas que estão ao nosso redor olham para nós e dizem: quebraram os pés dele, quebraram os pés dela. Ela foi introduzida, ele foi introduzido em Lodebar. Está esquecido, está em sofrimento. É o fim dele, é o fim dela. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se sentam e ficam esperando a sua morte, dizendo que não vai acontecer mais nada, não tem como acontecer mais nada, porque os pés estão quebrados, está paralítico, está em Lodebar, está esquecido numa vida de sofrimento. Mas eu quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida nessa noite. Ainda que você esteja em Lodebar, Deus vai preparar um aqui para a sua vida, um aqui vai te orientar, um aqui vai te direcionar a palavra,
palavra, Maqui vai pôr a mesa para você, vai cuidar de você, vai te sustentar ainda que você esteja em Lodebar. Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Deus vai levantar alguém para te, aleluia, orientar, aleluia, para você crescer, ainda que acham que você está esquecido em Lodebar, ainda que acham que você está numa terra improdutiva. Deus, Ele tem algo para a sua vida. Deus, Ele tem algo preparado para você. E mesmo aqueles que dizem que não tem mais jeito, aleluia, eles vão testemunhar o que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Eles vão testemunhar o que Deus tem preparado para você. Mas quem era Mefibosete? Não era um nome famoso, não tinha, aleluia, fama, não tinha status. Porque a igreja de hoje, ela está buscando isso: fama, status, visibilidade. Preguei, minha pregação foi ao vivo, vou ver quantas curtidas eu tinha. Trouxe uma pregação lá na congregação sobre a Páscoa. Vou falar. A esposa sempre posta, né? Os trechinhos, os cortes de status dele. Ela, filho, ninguém curtiu a sua pregação. Eu toquei na ferida, irmão. Falei que Papai Noel é idolatria, falei que a árvore de Natal é idolatria, falei que pisca-pisca é idolatria. Mas o último foi da Páscoa, corrigindo. Falei da lebrezinha dos ovinhos coloridos, que é idolatria. E falando, você que faz pegadinhas de coelhinho da Páscoa na casa de ovinhos, você está ensinando seu filho a praticar idolatria e não sabe. Eu vim trazendo essa linha. Filho, ninguém curtiu a sua pregação. Falei, glória a Deus, é sinal que a pregação cortou, viu, evangelista? É sinal que fez efeito, irmãos. Porque quando tem muitos likes, né, muitas curtidas, estamos falando aquilo que o povo quer ouvir. E nós não fomos chamados como uma voz profética nessa nação para falar aquilo que o povo quer ouvir. Nós fomos chamados para falar aquilo que precisa ser falado. O Senhor Jesus, Ele dá testemunho de um homem que vivia onde? Nos templos? Nos palácios? Não. Ele dá testemunho de um homem que vivia no deserto, que se vestia de pele de camelo. Eu vou aplicar aqui, eu ouvi essa palavra ontem, irmãos, vou aplicar aqui. João Batista, ele tinha nome, ele poderia ser um sumo sacerdote, ele tinha linhagem para isso, ele poderia pregar no templo, ele poderia pregar nos lugares luxuosos, mas o que ele escolheu? Ele escolheu o deserto ao invés do templo, ele escolheu peles de carneiro para se vestir ao invés das vestes caras sacerdotais, ele escolheu mel e gafanhoto para se alimentar ao invés da mesa dos fariseus para se assentar. Só que quando João Batista pregava no deserto, irmãos, o templo ficava vazio, porque todo mundo ia para o deserto ouvir a pregação de João. Quando João estava no deserto pregando, ele não estava pregando pregação que dava curtida, que dava like, não. Ele estava dizendo: arrependam-se, arrependam-se. E quem era João, queridos? Quem era João? Ele tinha um nome, só que o nome dele não está em evidência. Quem era João? A voz que clama no deserto. O Senhor, queridos, Ele precisa de vozes proféticas nesse tempo, vozes que não irão se contaminar, vozes que irão pregar o Evangelho, vozes que irão dizer: olha, se arrependa, porque se você não se arrepender,
de fogo e de enxofre. Jesus está voltando. Ele está voltando. E Mefibosete agora, queridos, esquecido por muitos, mas Deus já havia preparado algo para ele. Quando nós, ainda que no anonimato, queridos, como já foi falado aqui, permanecemos na posição, Deus, Ele tem o tempo determinado para agir em nossas vidas. Mefibosete esperou mais de 15 anos, mas o nome dele foi soprado. Um belo dia o rei se lembrou: eu tenho uma aliança com Jonatas. E perguntou: há alguém ainda da linhagem de Saul para que eu possa usar de benevolência por amor a Jonas? E ali chamam ali Ziba, e ele diz assim a um homem coxo que mora em Lodebar, por nome Mefibosete, filho de Jonatas. E ali mandaram chamar Jonatas, mandaram chamar Mefibosete. Mefibosete chega no palácio do rei, e o próprio Mefibosete, ele se humilha perante o rei. Ele diz: quem sou eu, o cão morto, para que o rei olhe para mim? E aqui, queridos, eu quero usar aqui uma analogia. Davi foi aquele que foi escolhido para que o seu reinado não tivesse fim. Foi da sua linhagem que surgiu, o Messias. Ele representa, ele tipifica Cristo. Mefibosete tipifica cada um de nós que estamos aqui. Nós estávamos esquecidos, nós estávamos abandonados, num lugar de lodo, num lugar improdutivo, num lugar de tristeza, de dor, desenganado. Chegaram a olhar para mim e dizer para minha esposa: ele não tem mais jeito, larga esse homem, arruma outro. É fácil, né? Não tem mais jeito, é caso perdido. Só que ela acreditava que o Senhor Jesus, ele pode transformar a situação. E eu estou hoje aqui para dizer para você: acredite. Eu não sei como está a sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, mas acredite que o Senhor Jesus, ele pode transformar essa situação. O Senhor pode tirar essa pessoa desse lugar de sequidão, de dor, de tristeza, mudar a vida dela, transformar a vida dela e colocar ela em um lugar de destaque em sua presença. Queridos, eu sou testemunho vivo de Deus, da restauração do poder de Deus em nossas vidas. Eu não tinha nada, não que eu tenha hoje, mas hoje eu tenho certeza da minha salvação e tenho uma família abençoada na presença de Deus. Tenho minha filha casada, tenho minha enteada casada, tenho minhas netinhas, todo mundo na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor. E não tem maior riqueza do que essa, irmãos. É você estar aos pés do Senhor com sua família. E eu quero dizer para você nessa noite: nós somos representados aqui por Mefibosete. Estávamos infrutíferos, desenganados, no sofrimento,
Mas o rei se lembrou de nós. E o rei nos chamou e nos convidou para sentar à mesa com ele, para comer com ele à mesa. Ele mudou a nossa vida. Ele nos deu herança. Hoje nós temos herança, queridos. O texto que a nossa irmã leu aqui, Romanos, diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Hoje nós temos herança em Deus. Aleluia! Pois ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aquela mulher padecia 12 anos de um fluxo contínuo de sangue. Estava distante da família, distante de todos, com o psicológico abalado, sofrendo uma hemorragia profunda ali. Mas quando ela coloca um propósito de romper e tocar na hora do mestre, o mestre para e diz uma palavra para ela que ela não ouvia há muito tempo. Era uma mulher imunda, excluída da sociedade. O mestre olha para ela e diz: filha, você é filha. O Senhor te chama como filha. O Senhor te trata como filha. Nós não somos qualquer pessoas mais, nós somos filhos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A herança dele, aleluia, está sobre as nossas vidas hoje. Hoje nós somos cidadãos do céu, temos direito, aleluia, a entrar pela porta. Por quê? Porque nós confessamos o seu nome e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mefibosete agora é levado à presença do rei. E Davi diz para ele: a partir de hoje, eu restituo para você tudo que era do seu avô. Você vai morar aqui. Você vai comer a minha mesa comigo. Você vai fazer parte da minha vida a partir de hoje. Aleluia. E a vida, queridos, de Mefibosete foi transformada. Alguém que pensava que ele não tinha mais jeito, alguém que falou: esse aí está perdido. Quebraram seus 2 pés, está num lugar esquecido de tristeza e dor, vai morrer. Mas a última palavra é do Senhor Jesus. É Ele quem libera a última palavra sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você nessa noite: aleluia, seja uma voz por onde você passar, seja uma voz profética, seja uma voz que pregue a verdade, que fale a verdade. Não se preocupe se o seu nome não for soprado. Faça como João Batista. Seja uma voz em meio ao deserto, voz do que clama no deserto. Faça como João Batista. Olha, o ministério dele está crescendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não se preocupe em aparecer, mas se preocupe em resplandecer a glória dele por onde você passar. Pois o Senhor, queridos, no seu tempo, Ele fará. Mefibosete, quando ele chega perante o rei, ele se humilha na presença do rei. Tiago vai dizer: humilhai-vos debaixo das mãos do Senhor, que no seu tempo Ele vos exaltará.
não é ser humilhado, não é dar maus testemunho e passar por humilhação, não é isso. É você reconhecer o senhorio de Cristo e se humilhar diante da presença dele, em adoração. E no tempo dele, ele irá te exaltar para a glória do seu nome. Fique de pé comigo. Eu quero orar.